Seja bem-vindo a mais um estudo do Vem Segue-me. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Hoje é dia 11 de outubro e todos os dias eu compartilho uma escritura que é a designação do Vem Segue-me. A designação do Vem Segue-me dessa semana é terceiro NEF do capítulo 17 ao capítulo 19. Bom, então nós passamos na verdade 2 semanas estudando 3 capítulos do livro de Mórmon. E eu amo o livro de Mórmon, eu consigo ver um leque de ensinamentos aqui para poder compartilhar com vocês. Eu tenho que estar orando, buscando ao Senhor para saber o que eu devo compartilhar. Algumas vezes eu pude até compartilhar o mesmo tema, mas com coisas diferentes para nós aprendermos. E é uma bênção muito grande. Bom, e o que está acontecendo aqui no capítulo 19? O capítulo 19 é o segundo dia de visitação de Jesus Cristo aos povos aqui na América, tá bom? Então, fazendo uma cronologia, Cristo ele apareceu aos nefitas aqui em terceiro NEF, capítulo 11. Do capítulo 11 até o capítulo 18 é mencionado essa primeira visita, tá bom? Um pouquinho antes também, quando os nefitas haviam recebido o sinal da morte de Jesus Cristo, mencionado aqui no livro de Mórmon, da parte que eles receberam o sinal da, da morte de Jesus Cristo, até que quando Jesus Cristo visita eles no capítulo 11, havia se passado aí 1 mês e meio, tá bom? Até que ele apareceu entre os nefitas aqui. Antes disso, Jesus Cristo estava lá em Jerusalém, ele estava aparecendo aos apóstolos, a outros discípulos lá, falando sobre o seu ministério lá, ensinando muitas coisas lá em Jerusalém. Bom, então após 1 mês e meio ele apareceu aqui nas Américas aos nefitas. E no capítulo 19 é mencionada a segunda visita de Jesus Cristo aqui aos nefitas, tá bom? Eu amo compartilhar sobre o livro de Mórmon. O livro de Mórmon ele é um leque de ensinamentos. Por exemplo, essa semana nós estudamos terceiro NEF, do capítulo 17 ao capítulo 19. E foram esses 3 capítulos apenas, foram 2 semanas para compartilhar de estudo com vocês. E apesar de ser só apenas 3 capítulos, ainda assim eu tinha muitas opções de temas e coisas para compartilhar com vocês. Teve vezes que eu compartilhei o mesmo tema, mas coisas diferentes para nós aprendermos, tá bom? Então o livro de Mórmon é maravilhoso. Eu vou compartilhar aqui, terceiro NEF 19, o versículo 9 e depois o versículo 21. O versículo 9 aqui, os apóstolos eles estavam orando ao Senhor, dizendo assim, e oravam pelo aquilo que mais desejavam, e desejava que o Espírito Santo lhe fosse dado. Já no versículo 21 e 22 diz assim, quando Jesus Cristo aparece entre eles ali, após eles orar pedindo o Espírito Santo, eles circulado por fogo ali, e aí anjos aparecem, ministram entre eles, e Jesus Cristo aparece no meio deles. E no versículo 21 e 22, Jesus Cristo ele faz uma oração ao Pai, dizendo, Pai, rogo-te que dê o Espírito a todos os que creem em suas palavras. Ele está falando que todos que creem na palavra dele, na palavra de Deus, eles podem ter o Espírito Santo, ou seja, obedecendo a palavra de Deus, sendo batizado e recebendo o Espírito Santo. Pai, deste-lhe o Espírito Santo, porque creem em mim. E vê que creem em mim, porque os ouvem. E eles oram a mim, e oram a mim, porque estou com eles. Então a única ocasião aqui também que as pessoas oraram a Jesus Cristo, porque é ordenado que nós oremos ao Pai Celestial em nome de Jesus Cristo. E nessa ocasião aqui, eles estavam orando diretamente a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo estava com ele ali, tá bom? E aqui Jesus Cristo menciona na oração dele ao Pai, Vê que eles creem, porque eles oram, ouve eles estão orando. Isso significa que nós temos crença em Deus, que nós temos fé quando nós oramos. Bom, o versículo que eu quero destacar é o versículo 9, que os apóstolos estão pedindo aquilo que eles mais desejavam, que era o Espírito Santo. Então eu quero falar um pouquinho sobre a importância do Espírito Santo. O Espírito Santo serve para nos guiar, para nos purificar, para nos ajudar aqui no caminho para voltar à presença de Deus. E muitas pessoas conseguem ouvir a voz do Espírito Santo, entender o que ele está dizendo ele pode estar falando conosco por meio de sonho, por meio de
de sentimento, de paz, de felicidade. E em algumas ocasiões nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo, tá bom? E essa voz pode ser bem familiar para nós, pode ser nossa própria voz falando conosco, a nossa própria consciência, pode ser uma voz audível, como pode ser uma voz também sentida, né? Mais sentida do que audível. Pode ser até mesmo uma voz familiar, né? De um parente seu, né? De uma mãe, um pai, ou de um ente querido até que já se foi. Então o Espírito Santo, ele conversa conosco da maneira que nós podemos entender. Bom, então é importante citar isso. E algumas pessoas, né, falando sobre o Espírito Santo, dão algum outro nome para isso, nessa comunicação, né? Eles falam assim, eu tenho sexto sentido, né? Aquela pulguinha atrás da orelha. Aquilo é realmente o Espírito Santo falando com a gente, tá bom? E devemos tomar cuidado, porque ao mesmo tempo também que o Espírito Santo fala conosco, o poder do maligno também ele quer nos influenciar para fazer coisas erradas, né? E não se assuste, né, ao falar, mas o inimigo está falando comigo, não se assuste, isso é normal. A gente tem que ser provado. Sabe aquela figura que a gente costuma ver, né, um diabinho de um lado e um anjo do outro falando ali o que nós devemos fazer? Nada mais é do que o Espírito Santo nos dizendo o que devemos fazer e também a influência do maligno, né, querendo nos influenciar para fazer coisas erradas. Como que funciona a voz do maligno, né? O sentimento que ele nos dá. Sentimento de desânimo, sentimento de querer cometer algum pecado. Então isso é a voz do maligno, né? Querendo que nós façamos alguma coisa, dá desejo de coisas erradas. Bom, eu vou compartilhar aqui da vida de Heber G. Glen, do livro dos presidentes. Eu achei muito interessante essa história aqui, porque demonstra quando é o Espírito Santo falando e quando é o inimigo falando, tá bom? Então o Heber G. Glen aqui, ele está falando da época em que Brigham Young ele era o presidente da igreja. Então ele conta essa história aqui, ó. Eu vou ler, diz assim: ouvi a história de um irmão, o nome não me vem na memória, que assistiu a uma reunião de primórdios da restauração do Evangelho. O presidente Brigham Young lançou o apelo para que fossem feitas doações aos santos que estavam no rio Missouri, a fim de ajudá-los a irem para Sião. Eles desejavam contribuição para todos os que estivessem em condições, que fosse doado um boi, uma vaca ou outro bem. Um bom irmão deu um pulo e disse: vou doar uma vaca. O outro irmão levantou-se e disse: vou doar uma vaca. O primeiro irmão tinha 2 vacas e a sua família era numerosa. E o outro tinha meia dúzia de cabeças de gado e uma família pequena. Então o espírito do diabo chegou àquele primeiro homem dizendo: pense bem, sua família vai ter condições, sua família vai ter condições de sobreviver com apenas uma vaca. Olha só aquele outro irmão, né? Ele tem uma família pequena e 6 vacas. Ele poderia dar 2 ou 3 e isso nem lhe faria falta. Ao voltar para casa, ele caminhou por 5 ou 6 quarteirões, sentindo-se cada vez mais fraco. Por fim pensou: acho que não vou dar a vaca. Então percebeu a diferença entre o espírito que estava o tentando e o espírito que o motivara a prometer ao presidente da igreja que daria a vaca. Ali estava um espírito tentando-o ao deixar de cumprir a sua obrigação, de ser desonesto a faltar com sua palavra. Ele parou bruscamente e virou-se e disse: Senhor diabo, cale-se. Eu prometo que, tão certo como eu vivo, vou até o escritório do presidente Young e oferecerei a outra vaca. Ele não sofreu mais nenhuma tentação naquela noite. Então, ao ouvir a voz do inimigo, ele falou: cale-se, né? Senão eu vou lá e vou doar a outra vaca também. E a partir daquele momento ele não sentiu mais aquela voz, aquele sentimento ruim que ele estava tendo. Então nós devemos diferenciar a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo com a voz do inimigo. Bom, eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.